Eu creio que o Senhor já falou com ele o que a tua igreja precisa ouvir nesta noite. Senhor, usa mesmo a vida do teu servo. Usa, Senhor, os teus lábios. Faz sim, Senhor, os lábios dele, Senhor, a tua voz. Em nome de Jesus Cristo, que tudo que não provém de ti caia por terra, que toda dúvida, que toda incerteza, que o Senhor testifique no coração do teu servo o que deve ser falado. Em nome de Jesus, e que os nossos corações estejam sim sensíveis, abertos para receber de ti nesta noite. Amém. Som. A paz do Senhor, igreja. Amém. Até que horas que é? Oi? Tá. Coração. Tá. Amém? Podem se sentar, por favor. Antes da gente começar a palavra, eu queria fazer uma pergunta. Todos aqui creem que a palavra de Deus, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus? É o Senhor querendo falar conosco? Amém? Então, todos nós venhamos hoje ter reverência pela palavra de Deus. Deixa eu pegar o rascunho aqui. Vou começar essa ministração com uma pergunta. Deus te chamou? Então seja simples e obedeça. Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra em João, capítulo 6, verso de número 26. João, capítulo 6, verso de número 26. A palavra ela é viva e eficaz, e ela por si só fala, né? Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar hoje aos nossos corações, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? João 6, versículo 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se entrega, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aqui eu queria repetir essa passagem no verso 26, depois de Jesus respondeu. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui no contexto, Jesus já tinha feito os milagres da multiplicação dos pães para a multidão que estava acompanhando ele. E depois que ele tinha, se não me engano, ele tinha tido a notícia que João Batista tinha morrido, ou alguma coisa assim, ele tinha se retirado. E aí, quando ele apareceu de novo, tinha uma multidão cercando ele de volta. E ele começou falando dessa forma. Aí, o que a gente traz para a nossa vida hoje, essa frase? A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se a gente for trazer isso para a nossa vida, muitas vezes a gente vai atrás de Deus, não porque a gente sabe que Ele faz milagres e pode fazer milagres. Não porque Ele é Deus e Ele nos ama, e Ele é o Criador dos céus e da terra, e poder igual ao que Ele tem não há. Não, não é por isso. Muitas vezes a gente vai atrás das coisas que Ele nos deu. Atrás das coisas materiais, as coisas que Ele nos abençoou. E não é isso que Ele quer. Porque a bênção material é uma coisa que nós vemos que vem dessa terra, dessa vida. E aí Deus, Ele fala, o que seria o correto? Ir atrás pelo quê? Não porque viram sinais milagrosos. O que são sinais milagrosos? São sinais que vêm do Senhor. Ou seja, os sinais de Deus para a nossa vida.
Ou seja, a palavra de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida, de uma vida eterna, de um plano de salvação. Muitas vezes a gente esquece do principal e só vai atrás de Deus por causa das coisas que a gente pode receber. E não por causa que a gente quer ser salvo ou porque nós somos e declaramos dependentes do Senhor. E a gente vai continuar lendo aqui no verso 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Em outras palavras, o que nós podemos fazer para fazer a vontade de Deus? Você já perguntou isso para Deus? Deus, eu quero fazer a sua vontade, mas me mostra como? Alguém já fez essa pergunta para o Senhor? Se você não fez, deveria ter feito. Por quê? Por que nós vivemos nessa vida? É para só viver 60, 80 anos e depois morrer e ter a morte eterna? Ir para o inferno, em outras palavras? Ou a gente tem a intenção de viver o amor de Deus nessa vida? De viver a vontade dele para herdar a vida eterna? Não como uma troca, mas porque ele nos chamou, como vocês disseram no começo do culto. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu no verso 29, a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Quem que Deus enviou? Jesus. Então, a obra que Deus nos requer é que nós venhamos a crer em Jesus. Até aí é simples falar isso, né? Quem aqui crê que Jesus foi enviado de Deus? Amém. Então lhes perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto. O maná era um pão que Deus quando o pessoal estava no deserto, Deus veio trazer provisão dos céus para que eles não morressem de fome. Então caía todo dia uma porção de pão do céu. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. E aí Jesus declarou no verso 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus jamais rejeitará quem chegar até ele. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Vamos pôr um parênteses aí. Voltando lá no verso 29, que foi Deus respondendo a pergunta, quais são as obras que nós devemos fazer? No verso 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Aí a gente vai para o versículo que a gente está lendo agora, que é o versículo de número 39, ó. Aí ele vai complementar aquela resposta. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Ou seja, a vontade do Pai é que nós venhamos a Cristo, não somente cremos a Ele, mas que nós possamos ouvir o chamado e ir até Ele. E aí, a gente começa a se perguntar, o que quer dizer ir até Cristo? É simplesmente crer nele? Mas quando eu creio em Cristo, o que acontece? Existem mudanças, não é verdade? Acontecem transformações na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos imitar a postura de Cristo. Não adianta eu acreditar em Cristo. Por exemplo, quando a gente é pequeno, os nossos pais vêm a nós e começam a nos ensinar. Mas a gente sabe que o que eles falam é o que a gente tem que fazer. Mas o que a gente faz? O que eles falam ou o que eles fazem? O que a gente aprende?
o que eles fazem, né? Então, se a gente crê no Senhor e a gente vai até Ele, a gente deve imitar os passos dele. Pois a palavra fala, né? Sejam meus imitadores, Paulo fala, como eu sou de Cristo. Então eu vou pedir para vocês abrirem a palavra em João ainda, capítulo 13, verso número 3. Todos acharam? João 13, verso 3. Essa passagem aqui é a passagem que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Quantas vezes a gente já passou por situações na nossa vida, ou passa até hoje, que a gente não está entendendo por que a gente está passando por aquilo. Não é verdade? E às vezes a gente fala: Jesus, por que eu estou passando por isso? Isso não é justo. Não, Deus, eu não aceito isso na minha vida. E aí Jesus ele vira e responde: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Então Jesus ele pede para você ter paciência e esperar no Senhor, porque nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. 8. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Não, Deus, nunca eu vou passar por isso. Eu não quero passar por isso de forma nenhuma, Deus. Mesmo que isso venha de ti. Eu não aceito isso para a minha vida. Muitas vezes a gente não fala com essas palavras, mas as nossas atitudes e o que a gente acredita demonstra isso. E aí olha o que Jesus fala logo em seguida para mim e para você. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, se você não passar por isso, você não terá parte comigo. Jesus ele tem um plano de salvação para mim e para a sua vida. E ele sabe que o caminho que você deve seguir é diferente do que eu devo seguir e de cada um. E cada um aqui deve passar por determinadas coisas para que possa ter o coração aberto, para que Deus possa te levar para o caminho da salvação. Então, se você está passando por uma dificuldade, dê glória a Deus, porque isso é plano de salvação de Deus na sua vida. Vamos continuar. E aí qual que tem que ser a nossa reação? Como Pedro, que é um homem de Deus, né? Pedro então disse: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas lavem as minhas mãos e a minha cabeça. Então, quando a gente entende que a gente está passando por uma provação, é da vontade de Deus, qual que tem que ser a nossa reação? Deus, então deixa eu passar por isso mesmo, porque eu quero ser aprovado nas provações que o Senhor coloca na minha vida. Eu quero ser aprovado diante de Deus quando eu for ressuscitado nos últimos dias. Amém? Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Você já é convertido, já é batizado, então você não precisa se batizar de novo. Mas você precisa lavar os pés. Por quê? Porque nós andamos no mundo de pecado. Nós ainda, às vezes, tropeçamos, passamos por dificuldades, provações. Nós não somos perfeitos, porque o único que foi perfeito foi pendurado no madeiro e nos trouxe a salvação. Continuando, no verso de número 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés
um dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Então, em outras palavras, sejam meus imitadores. Amém? Porque vocês serão felizes se fizerem isso. Muitas vezes a gente tem que obedecer sem entender. Né? Porque normalmente as provações, quando a gente está passando, como o Pedro falou, e a gente às vezes não está entendendo as provações que a gente está passando, e Jesus fala, ei, continua firme. Quando você falar, não dá mais, eu estou contigo ainda. Aguenta porque dá. A gente tem que simplesmente obedecer sem querer entender o porquê que Deus. Porque como Deus disse, você não está entendendo agora, mas ainda entenderá. Vamos abrir em Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, fica um pouco mais para frente, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de 28. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois, vou repetir de novo isso aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Então não tem nada que Deus não esteja agindo na sua e na minha vida. Para o bem daqueles que o amam. Então se você ama Deus, Deus está agindo ao seu favor. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, de novo sendo a semelhança de Jesus, imitadores de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro da nova raça, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Por que justificou? Porque Jesus já morreu a nossa morte. Então nós já fomos justificados pelo seu sangue. Então não tem mais sofrimento nesse mundo que a gente precise passar, a não ser que seja para o plano de salvação do Senhor nessa terra. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, por mim e por você, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não tente você mesmo se justificar. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que você está passando? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Deus é lindo e Ele trouxe essa palavra querendo dizer apenas para você, filho, confia em mim,
porque o que eu tenho para você é o melhor. O que eu tenho para você é simples. O que eu tenho para você é lindo. É a mais linda história de amor, como um dia a Dani pregou aqui, há muito tempo atrás. 1 Coríntios... Cadê? Espera um pouquinho. É aqui mesmo. 1 Coríntios 1, verso de número 10. A gente estava falando sobre a vontade de Deus até agora, sobre as nossas vidas, não é verdade? Agora vamos refletir um pouco de que se a gente faz a vontade de Deus, consequentemente, se eu faço a vontade de Deus e a minha esposa faz a vontade de Deus, consequentemente, nós dois em união iremos fazer a vontade de Deus. Se eu faço a vontade de Deus e os meus irmãos em Cristo fazem a vontade de Deus, consequentemente, a igreja vai estar vivendo a vontade de Deus. Correto? Isso tem lógica, não tem? Então, de verso número 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. De quem que é esse pensamento? É o pensamento de Cristo. E qual que é o pensamento de Cristo? Qual que é o pensamento de Cristo, gente? Sejamos um. Qual mais? Qual mais? Qual que é a vontade de Cristo? Não é a gente imitar Ele? Então, o que Cristo fez que a gente pode imitar Ele um para os outros? Lavar os pés um dos outros, ou seja, você se colocar abaixo do seu irmão, demonstrando que você está honrando ele, amando o seu irmão. Você se sacrificar. A palavra de Deus fala que vale a pena morrer para que outros possam viver. Se hoje você é assaltado, um cara vem apontar a arma para você e fala: me passa, sai do carro, me passa tudo que você tem agora, senão eu te mato. Ou pior do que isso, uma hipótese pior do que essa. Se vem um bandido, está você e alguém que você ama muito, só que frágil. Ou filho, ou esposa, ou mãe. E de repente, neto, de repente você vê uma pessoa armada e vai fazer mal para essa pessoa que você ama. E aí você pensa, eu tenho uma oportunidade para reagir e matar o cara antes que ele mate a minha esposa ou até me mate. Qual que tem que ser a nossa atitude de cristão? Numa situação dessa, se você for escolher entre morrer ou matar, a gente tem que escolher morrer. É difícil isso, né? Porque você já tem a salvação em Cristo. Aquele ladrão, por estar fazendo isso, com certeza não tem. E a palavra de Deus fala para a gente abençoar e amar aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, né? Aí que fica difícil, né? Enfim, resumindo, a vontade de Deus é: negue-se o homem a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a gente deve falar para o Senhor: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nova criatura sou. Velho homem já morreu. Você já não desceu as águas, você já não declarou ao mundo que você não é mais do mundo, mas você é amigo de Deus. Então, nós devemos ter as atitudes de Deus. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, a gente vai para o versículo de número 17. É na mesma página na minha Bíblia, né, pelo menos. Pois Cristo não me enviou para batizar. Isso daqui é para mim e para você. Da mesma forma como eu estou lendo isso e declarando, todos nós devemos declarar isso. Cristo não nos enviou, e não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, não com as palavras do Rafael ou com as palavras de vocês, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, pois está escrito:
destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Verso de número 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Vocês entenderam aqui, irmão? Isso é uma coisa louca, né? Quando você vai falar do amor de Deus, você não tem que falar do amor de Deus com a sua sabedoria. Ou seja, nossa, eu trabalho lá, deixa eu pensar em casa como que eu vou fazer para chegar. Nossa, você começa a fazer uma estratégia de guerra praticamente, né? Você pensa, eu posso chegar em fulano dessa forma, em ciclano tal. Em tal lugar eu posso levar, eu acho que ele gosta de tal coisa, então eu vou começar a puxar um assunto disso. Não é com a sua sabedoria que você vai alcançar essa vida. A palavra de Deus fala que a gente tem que ser com a sabedoria que vem de Deus, que é loucura para o homem. Então, pede para Deus, Deus, usa a minha boca e abre a boca. Pois Deus, o Espírito de Deus vai colocar as palavras na sua boca. Amém? Continuando. Verso número 22. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Vamos pensar com a sabedoria humana, quando antes da gente ser convertido. Qual que é, ainda que a gente vive num país que é ocidental, que é cristão, né? Mas agora imagina alguém que nunca ouviu falar de Cristo. Qual que é o sentido você vir falar de alguém que morreu de uma das piores formas, se não a pior? E aí você fala, você tem que ser que nem aquele cara? O que a pessoa vai falar? Você é louco? Eu quero ter vida boa, não quero morrer pendurado numa cruz. Eu não quero passar pelo que ele passou, cuspiram nele, bateram, esmurraram, muitos negaram ele, fingiram que eram amigos por interesse. Eu não quero, eu não. Então isso é loucura para o mundo. Mas para a gente, pela revelação, pela graça, porque somos chamados, porque tudo vem dele, para ele, né? São todas as coisas. E nós entendemos essa palavra, que a palavra de falar de um homem que veio nessa terra e morreu dependurado numa cruz por aqueles que o maltratavam, por mim e por você, isso é lindo. Isso não é loucura para a gente. Isso é único, na verdade, isso é o único motivo da gente viver. Muitas vezes a gente procura viver por motivos que a gente aprende e vive nessa terra, né? Eu quero viver. Quando a gente é criança, as motivações são muitas, né? Você ganha um presente, já é uma motivação. Você vê um desenho animado, um filme, um joguinho, você brinca na casa de um amigo, é motivação. Aí você vai crescendo, fica mais difícil as motivações. A gente quer coisas mais difíceis. Na adolescência, começa a brincar de outras coisas, é futebol, isso, aquilo, menina já quer namorar, menininho alguns também, e aí vai crescendo, as motivações vão mudando, é ostentação aqui, é um funk, é o dinheiro, aí é um carro, é uma moto, é uma namorada, e assim vai, né? E aí, às vezes a gente pensa que não, mas por exemplo, nossa, eu sou casado, sou cristão, tenho meus filhos, só que a sua motivação ainda é essa. A sua motivação muitas vezes ainda não é a cruz que Cristo já fez por nós. Não, eu faço tudo pela minha família. Minha motivação são meus filhos. Eu tenho o maior orgulho, ó. Aí você até ostenta pelos seus filhos. Ó, meu filho que fez o gol, você viu? Meu filho. Meu filho é inteligente pra caramba, cara, você tem que ver. Ele sabe contar até 2000 com 4 anos de idade. E aí vai indo. Nossa, meu filho é que você não viu, ele dá pirueta já. Meu filho sabe imitar um cachorrinho, mó bonitinho. Meu filho imita isso e aquilo. E aí a gente já começa... Não que a gente não tenha que ficar feliz com essas coisas, só que muitas vezes isso é a nossa motivação. Quando não é isso, é o trabalho. A gente, se dedica tanto ao emprego, tanto ao trabalho para conseguir o quê? Posição na empresa, status, ou para mostrar para os outros o quanto que a gente sofre, a gente é trabalhador. Às vezes a nossa motivação é simplesmente chamar a atenção. Às vezes por alguma carência, o que eu quero é chamar atenção. E quando eu chamo atenção, quando eu estou aqui em cima, pronto, eu me realizo. Essa é a minha motivação de pregar a palavra de Deus, por exemplo.
Ou então cantar o louvor. Nossa, a melhor coisa que tem é quando termina o louvor, eu penso que todas aqueles aplausos são para mim, como se eu estivesse num show. Imagina? Cada um tem uma motivação. Mas qual que tem que ser a nossa motivação? A loucura. É a loucura, é a morte. Por quê? A morte é lucro, né? Viver é Cristo e morrer é lucro, né? Continuando no verso de número 24. É isso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, ou seja, para os que foram chamados, ou seja, somos nós. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Esse aqui foi o último versículo. E para encerrar, que eu já estou chegando perto do fim, eu queria conversar com você sobre praticamente a palavra, sobre a simplicidade de Deus. Muitas vezes a gente pensa, inclusive, por vários motivos, e inclusive como que a gente quer agradar a Deus. Muitas vezes a gente começa a pensar em muitas coisas, ou em como obedecer à ordem do pastor, em como as orientações dos nossos amigos, porque às vezes a gente sabe que o caminho que a gente está seguindo não é o melhor, as decisões, ou a gente já sabe o que a gente deveria fazer, mas quando o calo aperta, a gente age pela carne, a gente age pelo outro lado, e não é isso que Deus quer. O que Deus quer da gente é simples, é muito simples. Deus, ele não quer que você faça um sacrifício como ele fez, porque ele já fez o sacrifício por você. Ele não quer que você pense, eu preciso fazer alguma coisa para aparecer na empresa, porque eu preciso receber mais, eu preciso receber uma promoção. Não, Deus é quem vai te justificar e vai te colocar onde você deve colocar, onde você deve ser colocado. A gente não leu que nada acontece sem a permissão de Deus, e aqueles que o amam, Deus cuida de todas as coisas, como foi falado hoje. Então, muitas vezes a gente se preocupa e a gente se para pensando, ou às vezes conversando com Deus, ou só refletindo, Senhor, ou então, nossa, o que será que eu vou fazer para conseguir te agradar, Deus? Ou para conseguir agradar minha esposa, ou para conseguir mudar nisso, porque eu sei que eu preciso melhorar nessa situação. E sabe o que Deus quer? É uma coisa muito simples. Me obedeça. Me imite. Eu já dei o exemplo. Difícil é ser o primeiro, mas Cristo já foi o primeiro dessa raça. Difícil é você ser o primeiro, porque você tem que abrir um caminho. Quem aqui já entrou numa trilha que não... fez uma trilha que não tinha trilha? Com um facão na frente. Alguém já fez? O que acontece? O Luiz é o que mais deve ter feito aqui. Mas você vai com o facão na frente, tem hora que você bate, você machuca a mão, se você erra ou pega no galho. Tem hora que tem espinho, você não sabe a criatura que pode te encontrar. Lagarto, cobra, teia de aranha, o matagal. É uma loucura se você cai num buraco. Enfim, o primeiro que vai pelo caminho é difícil. Mas Cristo já passou por todo esse sofrimento em nosso lugar. Ele já preparou o caminho, então agora não é difícil. Só que esse caminho quem preparou foi só uma pessoa, foi Jesus. Então quando vai nessas trilhas, o caminho ele é estreito. Então, ele tirou os espinhos. Só que se você for tentar um pouco mais para o lado, você pode se ferir. Você tem que imitar ele, você tem que passar pelo mesmo caminho. E aí a gente começa a parar para pensar. Muitas situações da nossa vida que a gente está passando, eu nem sei se isso existe, se eu já ouvi em alguma aula de teologia ou se foi da minha mente que veio isso. Mas eu costumo falar que o orgulho é um dos piores pecados que tem. É como se fosse o pecado raiz. Porque foi o primeiro pecado, né, que nasceu no coração de Satanás. E em todos nós também. É o orgulho, né? Se você for pensar em qualquer motivo de erro, é porque você está sendo orgulhoso. Ou tendo o seu orgulho porque você, de repente, você não pede desculpa porque você é orgulhoso. Ou, de repente, porque você não quer ser humilhado, você acha que se você se rebaixar, enfim, vai ferir o seu orgulho. Existem de várias formas para a gente pensar sobre o orgulho. E o orgulho, normalmente, quando a gente está em pecado, ou teve alguma discussão, teve alguma briga, teve alguma situação na nossa vida com o nosso patrão, no nosso emprego, ou seja, onde for,
e que depende de alguma atitude de ambas as partes, o orgulho dificulta esse laço ser restaurado. E aí, o que Deus fala para mim e para você essa noite? Eu estava pensando essa semana, ontem foi meu aniversário, e... Obrigado. E foi o meu primeiro aniversário sem a minha sogra. Minha sogra faleceu, fez 2 meses, um dia antes, né? E ela sempre me bajulou muito, sempre foi muito carinhosa comigo, né? Sempre, sei lá, demonstrou muito amor, né? Me dava mais presente do que para a própria filha, às vezes. Me elogiava, falava para a Aline cuidar de mim, dava bronca nela. Enfim, e aí eu fiquei refletindo, né? Muitas coisas na hora, eu nem falei para a Aline isso, ela nem sabe, porque eu não queria deixar ela chateada. Mas agora eu creio que o Espírito Santo é que está permitindo eu falar essas coisas para a honra e glória dele. E eu estava pensando nisso, né? E aí eu comecei a lembrar das coisas boas, deu saudade. E eu agradeci a Deus, sabe pelo quê? Porque tudo que a minha esposa podia ter feito enquanto ela estava aqui, a gente fez. E isso foi muito bom. Sabe por quê? Porque hoje eu não tenho motivo para me arrepender. Só que existem pessoas aqui que estão passando por dificuldades. E às vezes está passando por dificuldade com outras pessoas. Só que hoje ainda é tempo de você consertar essa situação. Não deixa o seu orgulho, de repente, a gente não sabe do dia de amanhã. E se Jesus chama uma dessas pessoas para perto antes? A gente não sabe. Então, enquanto a gente está aqui, que a gente venha deixar esse orgulho de lado, venhamos nos diminuir, porque a gente não é nada. Na verdade, a gente não venha nos diminuir, que a gente venha enxergar o nosso verdadeiro tamanho. E deixar Deus agir. Porque a palavra de Deus fala que se vocês forem gloriar, gloriem-se em Deus. Então, se vocês querem ser alguém, seja só no Senhor. Porque se não forem no Deus, você vai ser reduzido a pó, a nada. Então Deus está pedindo para você essa noite, filho, filha, deixa esse orgulho de lado. Eu dei até a última gota do meu sangue. Eu fiz tudo o que eu pude em vida. Não foi por 1 ou por 2, e não foi por pessoas que me amavam. Foi principalmente por aquelas que me odiavam, inclusive aquelas que me crucificaram. Então Deus ele fala para mim e para você, deixa de lado todas essas coisas, esse orgulho, e me imite. Enquanto há tempo, lute com todas as suas forças para você alcançar e consertar aquilo que somente você pode fazer. Amém? Bom, a palavra foi essa. Eu queria que vocês fechassem os olhos, se colocassem de pé. Vou fazer uma oração pela igreja. Mas essa oração, ela não vai ser uma oração feita por mim. Como diz a palavra de Deus, eu só sou um mensageiro. E eu vim mostrar aquele que me enviou. Então eu quero que você feche seus olhos e tão somente creia que Deus vai falar com você nessa oração. Que tão somente creia que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele não está aqui por acaso. Ele está aqui porque Jesus enviou Ele depois que Ele partiu, naquele dia de Pentecostes. E da mesma forma Ele quer hoje mudar a sua vida, mudar a sua história. Da mesma forma Ele quer hoje restaurar tudo aquilo que você acha que está perdido. Mas lembre-se que o que você está passando é permissão e vontade de Deus. Mas lute contra o seu orgulho para conquistar o melhor de Deus e você declarar, como a gente declarou nessa palavra hoje, eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui como igreja orando por Ti, Deus.
Neste momento, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor tenha a sua misericórdia e a tua graça sobre nós, porque nós sabemos que não somos nada, Pai. Oh, Pai, maldito homens que somos em pensar que somos algumas coisas, Pai. Mas, Pai, nessa noite nós te pedimos, Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. E aqueles pecados e falhas que nós não estamos conseguindo, Pai, nos distanciar, Pai. Que o Senhor possa colocar arrependimento em nós, pois diz a Tua palavra que tudo vem de Ti, Pai. Tudo é para Ti, são todas as coisas, Pai. Nós queremos, Pai, poder com boca limpa, Pai, depois de passar do seu sangue, te adorar, Deus. Nós queremos nessa noite, Pai, nessa noite sermos restaurados, Pai, não para que o homem veja, Pai, mas para que o Senhor nos enxergue de forma diferente, Deus. Oh, Deus, nós não queremos nos preocupar com as coisas que os homens pensam de nós. Oh, papai querido, essa vida passa tão rápida. Oh, Pai, nos ensina a ver as coisas importantes dessa vida. Papai querido, quantas pessoas precisam de uma coisa simples, que a gente somente lave os seus pés, que a gente apenas só dê uma palavra de amor, um abraço, uma ligação. Oh, Deus, que o Senhor possa sim, Pai, nesse momento, nos ajudar a mudar de caminho, Pai. Pai, nos ajudar a mudar de atitudes para terem novos resultados, Pai. Que, como nós dissemos no culto de domingo, Pai, transforma as nossas mentes, Deus, para que nós possamos viver como um, somente um, como o Senhor e o Pai foi um. Nós queremos ser um nessa igreja, Pai. Pai, que todos concordem uns com os outros, para que não haja divisões entre nós. Oh, papai querido, nessa noite que o Senhor possa restaurar todos os elos, todas as alianças, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo com o poder de Deus. O poder de Deus, ele está sendo declarado agora. Papai querido, a palavra está sendo declarada. Então o Espírito Santo vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, Pai. E em nome de Jesus Cristo eu declaro: toda aliança está sendo restaurada hoje. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que você achou que estava perdido, aguenta firme, porque Deus está renovando as suas forças hoje. Nem sempre é para resolver os seus problemas, mas simplesmente para você continuar lutando. Para Jesus não foi fácil preparar esse caminho, mas prossiga por ele adiante. Não olhe para trás, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, diz o Senhor, porque Ele está te esperando de braços abertos no final desse caminho. Oh, Santo Deus! E Ele quer te abraçar, porque o desejo dEle é te amar. O desejo dEle é o melhor desejo do que o nosso. Deus tem preparado um caminho para nós. Deus tem preparado um caminho para mim e para você. Que você seja bênção na sua família. Que o seu lar hoje seja chamado casa de oração. Que o seu lar hoje seja um local de encontro com o Senhor. Sacerdote do lar, que você possa ser sim um sacerdote, como antigamente aquele que traz a presença de Deus para o seu povo, aquele que traz a presença de Deus para a sua esposa e para os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje, nós como igreja, possamos cumprir o propósito de Deus que nos enviou nessa terra. Não para ficarmos aqui dentro, mas para sairmos lá fora, aonde os pecadores estão. Lá fora, onde o Senhor está nos mandando, porque Ele veio. Se Jesus estivesse hoje aqui, Ele não estaria dentro da igreja. Ele estaria lá alcançando mais vidas, porque Ele veio pelos doentes. Nós devemos alcançar os doentes. Por que a gente pensa somente na nossa vida? Oh, Senhor, tira esse egoísmo do nosso coração nessa noite, Pai. E em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, nos dê um coração igual ao Teu. Oh, papai querido, nos abençoe com tudo que o Senhor tem de melhor, Pai, e não com o que nós queremos, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nos faça sermos semelhantes a Ti. Nos faça caminharmos, Pai, nessa terra como o Senhor caminhou, Pai. E levarmos, sim, esperança, salvação, paz, alegria, cura, libertação, para todos aqueles que precisam, Pai, e não para aqueles que nós queremos.
Em nome de Jesus, nos envia, Pai. E que hoje, Pai, nós venhamos despertar para um novo... Que o Senhor hoje, Pai, possa lavar os nossos pés, Pai. E não só os nossos pés, mas a nossa cabeça e as nossas mãos, Pai. Porque nós já fomos batizados, muitos de nós já conhecemos os Teus caminhos, Pai. Mas nós precisamos continuar sendo lavados pelas Suas mãos, Pai. A única mão que é santa, a única mão que tem a marca da salvação. Que essa mesma mão, Pai, possa assim nos ajudar a caminhar uma nova caminhada a partir de hoje, em nome de Jesus. Que você seja abençoado essa noite, que você vá para sua casa após esse culto em paz e segurança, e em nome de Jesus, que em todas as situações você louve e adore ao único que é digno de receber toda a honra e glória para sempre, amém. Alguém aqui ainda não recebeu o Senhor Jesus e tem vontade, sentiu no coração de conhecer Ele mais do que ouvir falar, mas de querer começar uma nova caminhada com Ele? Eu queria que, se tiver alguém aqui no nosso meio, eu queria que levantasse a mão. Não precisa